Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a médica pneumologista, doutora Rita Silva. Bom dia, doutora Rita, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora Rita, e uma das temáticas que a gente vai discutir no dia de hoje, né, coqueluche, né, coqueluche. Essa doença, né, que num passado recente, né, era tão discutida, tal, e depois ficou meio que esquecida. Fala para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, aqui em Maceió, no estado de Alagoas como um todo, o que é a coqueluche e quais são as suas causas? Olha, a coqueluche é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. É até um nome bonito, parece nome de flor, né? É verdade. Mas a Bordetella pertussis é uma bactéria que tem uma um alto contágio, ela é muito transmissível e a doença é caracterizada por crises de tosse. Mas não é uma tossezinha leve, não. São crises de tosse intensa. O paciente tem aquela crise, ele tosse, perde o fôlego, fica roxo, fica vermelho e no final da tosse ele faz... Ele faz um barulhinho assim que a gente chama de guincho, que essa tosse a gente chama de tosse paroxística, é uma tosse que no final da crise tem um guincho. E ela é uma doença potencialmente fatal, principalmente nas crianças menores de 2 anos e, além do mais, nas menores de 6 anos de idade. Antigamente, a coqueluche era uma doença que matava realmente. As crianças tinham muitas complicações com a doença, até mesmo prolapso retal, tossia tanto, fazia tanto esforço para tossir que o reto saía do local dele e ia para fora, além de pneumonia e outras complicações. Hoje em dia, com o advento da vacina, a gente não vê tantos casos de coqueluche como era antigamente, mas infelizmente os casos estão aumentando, não só aqui no Brasil, mas Estados Unidos, Canadá, China, os casos de coqueluche têm aumentado e é uma pena que ocorra isso porque é uma doença que tem vacina para ela pode ser contida, prevenível por vacina, né? Mas infelizmente os casos estão aumentando. Ô, doutora, por exemplo, eu estou no transporte público, estou me locomovendo de ônibus, tal, tem uma pessoa com coqueluche ao meu lado, está lá tossindo, tal, enfim, e ali tem um contato com alguma gotícula, tal, essa coqueluche, ela é transmissível no ar? Era o que eu ia perguntar, João, como é que se dá essa transmissão, né, assim, se pega no ar, se é em contato, como é que você identifica? Às vezes ela se confunde com outras doenças também? Ela se confunde porque muitas doenças respiratórias cursam com tosse. A tosse é um sintoma que está presente na maioria das doenças respiratórias, mas a transmissão da COVID é uma transmissão respiratória, da COVID não, da coqueluche. É uma transmissão respiratória, é a mesma transmissão da Covid-19. É por gotículas, tosse, espirro, a mão contaminada, a mão que leva o dedo ao olho, ao nariz, à boca, é o contágio. O contágio é respiratório, por perdigotos e por respiração. E a prevenção é muito parecida com a da Covid-19. É não frequentar locais aglomerados, é usar máscara, é tudo isso. A transmissão é a mesma, é uma doença respiratória. Maria Clara, vai lá. Doutora, justamente, né, por ser confundida com outras doenças, o diagnóstico pode ser difícil, né, de até chegar a esse diagnóstico. Então, assim, como ele é feito? Existem exames específicos para detectar a doença? Ou... Sim. Tem exames específicos, um dos exames é a cultura para isolar a bactéria em questão, que é a Bordetella pertussis. O exame é aquele suave nasal, aquele mesmo exame da Covid-19. A gente faz aquele suave para tentar isolar o agente infeccioso no caso. E tem exames de sangue que é a sorologia, porque às vezes a gente não consegue isolar a bactéria no suave nasal. Muitas vezes o suave dá negativo e a gente tem exames laboratoriais que é a sorologia no intuito de tentar firmar o diagnóstico da coqueluche. Doutora Rita, a senhora falou sobre a vacinação, né? É importante tocar nesse assunto, porque aqui no Jornal da Manhã a gente traz frequentemente, né, alertas e a importância da vacinação de todas as doenças, né, todo tipo de vacina que a gente tem disponível no nosso sistema, tanto público quanto na rede privada também.
Então, é mais uma vez que a gente faz esse alerta sobre a vacinação. E aí, nesse sentido, como é a vacina? É dada somente em crianças, em adultos? Ela existe na rede pública? Fala um pouco sobre essa parte específica de vacinação e prevenção. A vacina, ela existe na rede pública. Ela é uma vacina que não confere uma imunidade duradoura. Então, por isso que é preciso reforços. A vacina da coqueluche é aquela DPT que é aplicada aos 2, aos 4, aos 6 meses de idade, depois tem reforço aos 4 anos, depois tem reforço aos 10 anos de idade, e ela está disponível na rede pública. Só que ela não confere uma imunidade duradoura. Por isso que você, na sua infância, se vacinou e hoje, na sua fase adulta, você pode ter a coqueluche. Por isso também os reforços. Para adulto, a gente tem a DPT acelular, que é aplicada, é aquela vacina que é conjugada com a vacina do tétano, que é conjugada tétano, coqueluche e difteria, que é a DPT, que é aplicada aos 2, 4, 6 meses, tem reforço aos 4 anos, tem reforço aos 10 anos de idade, mas é uma vacina que está disponível. Infelizmente, né, doutora Rita, Natália, Maria Clara, caro ouvinte, infelizmente no nosso país, né, nos últimos anos, foi tentada implantar uma cultura de antivacina, essa questão, né, da antivacina, e com certeza isso teve reflexo, né, na volta, no avanço de algumas doenças. Doutora Rita, a senhora pode falar nessa questão dessa não vacinação, no que isso pode acarretar para a população, os danos, os malefícios para essa população maceuense, alagoana, do nosso país como um todo, da não vacinação, principalmente nessa questão lá na primeira infância, com alguns meses de idade, até passando a 4, 5, 6, 10 anos, como a senhora colocou? Pois é, infelizmente a gente está vivendo essa onda anti-vacina e isso está fazendo com que surjam doenças que há muito tempo a gente não ouvia falar nelas. É o chamado negacionismo, né, doutora? Exatamente. Da não vacinação. Doenças como, por exemplo, sarampo. Há quantos anos a gente não ouve falar em sarampo? Final de semana passado eu viajei, eu estava sentada no avião e a comissária de bordo dando alertas. Se você estiver com tosse, coriza, conjuntivite, procure uma unidade de saúde, você pode estar com sarampo. Aí eu pensei, poxa, há quantos anos a gente não ouve falar em sarampo? O retrocesso da sociedade. Retrocesso, exatamente. É o sarampo, é a coqueluche. Isso, infelizmente, se dá a falha vacinal. Infelizmente está ocorrendo essa onda antivacina e muita gente não está procurando se vacinar. E a gente está vendo doenças emergirem, assim, das cinzas, digamos assim. Emergir das cinzas. É um grave problema de saúde pública, né? Ô, doutora, e o tratamento da coqueluche? Medicação, antibiótico, já que é uma doença bacteriana. O tratamento da coqueluche, ela se dá por antibiótico. Acontece que o antibiótico na coqueluche, a função dele é evitar a transmissão da doença. Infelizmente, a doença tem um curso natural, que a gente não consegue abortar essa evolução da doença. A tosse da coqueluche é uma tosse prolongada, o paciente dura em média 90 dias tossindo. No início, a tosse, ele perde o fôlego, ele fica vermelho, ele fica roxinho de tanto tossir. Com o passar dos dias, ele vai parando de ficar roxo, depois ele para de ficar vermelho, depois ele para de fazer o guincho, mas a tosse continua. É uma tosse prolongada que dura em média 3 meses de tosse. E outros sintomas também, e é só para acrescentar, Natália, também essa tosse, doutora, é com secreção, é uma tosse mais seca, para a gente ter essa noção? A doença tem fases. Tem uma fase que a tosse é um pouco produtiva, com o passar dos dias ela vai se tornando uma tosse seca. A característica da coqueluche é por ser uma tosse seca, paroxística e irritativa. E uma coisa interessante é porque a tosse ela ocorre em forma de blocos, é mais ou menos assim. Hoje às 7 horas da manhã eu tenho uma crise de tosse, eu tuço, fico vermelha, perco ar, faço um guincho, para. Aí eu passo algumas horinhas sem tossir, depois eu tenho uma outra crise de tosse. São crises em forma de blocos ao longo do dia. Com o passar dos dias, essas crises vão diminuindo o número de crises ao dia.
Mas você pode estar com coqueluche aí, você teve a sua crise de tosse às 7 horas da manhã. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. No início da doença da febre. Parece que está tudo bem, você aí. Daqui a algumas horas você tem um outro acesso de tosse, que você tosse, perde o ar, perde o fôlego, e depois está tudo bem. Parece que você não tem nada. E aí vai levando. E vai levando até 3 meses de idade, ou 3 meses de doença. E para o ouvinte entender, né, João, Maria Clara, quando é que a pessoa ela acende o alerta de precisar buscar um médico? Porque às vezes você não, eu estou resfriada, às vezes é uma gripezinha e tal. Como é isso? Na coqueluche é um pouco diferente, porque você tem uma crise de perda de fôlego. Aí você já liga o alerta. Você não sabe que é coqueluche, mas você sabe que você precisa procurar um médico. Então é importante ouvinte entenda, né? Se tiver esse sintoma muito específico, é bom procurar logo um atendimento porque médico. você tem uma perda de fôlego real, que muita gente levanta os braços para tentar procurar o ar. E justamente nas crianças pequenas, nos menores de 2 anos, menores de 6 meses, é que está o risco de insuficiência respiratória nesse momento, da crise de tosse que perde o fôlego, né? Ô, doutora, e a questão da coqueluche nas pessoas idosas, na terceira idade, como é que ela se dá? É mais perigosa em relação às crianças, a pessoa com a média idade? Como é que isso se dá nas pessoas mais velhas? O raciocínio é muito parecido com a criança pequena, né? A criança pequena tem o risco de evoluir com insuficiência respiratória, o idoso da mesma forma. As complicações que a crise de tosse pode dar são complicações inúmeras, porque numa crise de tosse o esforço para tossir é muito grande. E isso causa pressão em outros órgãos, ocular, intestinal, na própria pleura. Então você pode ter complicações daquele acesso, daquele esforço que você faz para tossir. O idoso é do mesmo jeito. O idoso já está com o sistema imunológico já meio senil, ele já está mais frágil, então as complicações são mais frequentes no idoso. Doutora Rita Silva, médica pneumologista, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre um bate-papo muito esclarecedor, muito pedagógico, falando de questões de saúde pública. Quero aqui reforçar o convite para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Será um prazer estar aqui novamente, né, levando um benefício para quem ouve. E o alerta é vacine, se vacine. Não entre nessa onda de negacionismo, de não vacinar, porque doenças que não existiam estão começando a ressurgir, mas a vacina a gente consegue combater isso. Então, a prevenção é a vacina. E mesmo vacinado, você precisa também se prevenir em relação ao contágio respiratório, né? Locais aglomerados, com gente tossindo, é bom evitar, é bom sair, usar máscara, lavar sempre as mãos, porque o lavar as mãos parece uma coisa simples, mas causa um impacto grande, porque a gente leva a mão no olho, a mão na boca, no nariz, e nem percebe que está levando a mão. Então, o lavar as mãos é muito importante também. Mais uma vez, obrigado, doutora Rita. Quero aqui fazer o registro da presença da competentíssima jornalista aqui do Estado de Alagoas, Andressa Araújo, aqui conosco nos estúdios do Jornal da Manhã. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Romisson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.